Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto hoje dia 14 de dezembro de 2022. Tem muita coisa interessante para poder falar dessa vez. Primeiro que hoje, às 4 horas da tarde, a gente vai estar de novo aqui ao vivo no YouTube com vocês, porque o Fed vai divulgar a nova taxa de juros lá dos Estados Unidos, coisa que tende a causar uma volatilidade um pouco maior ali nos mercados. E hoje a gente já vai falar agora, né? A gente já vai falar de algumas expectativas para esse anúncio, né? Além disso, eu também separei aqui um pouco para a gente falar mais de macro sobre o mercado imobiliário norte-americano e que é um item também que está afetando bastante a inflação e que também foi citado em uma das principais cartas de grandes gestoras de cripto do mundo, que foi a carta da Pantera Capital, que foi publicada ali no dia 11 de dezembro, né? Então trazer também um pouco sobre o que eles falaram. E por último, né? As outras duas coisas que eu trouxe também aqui foi, primeiro, um dos medidores que a Arcane Research, que é outra casa de análise de cripto, trouxe para poder falar um pouco sobre corretoras que podem não ser tão confiáveis assim nesse momento, que podem apresentar alguns riscos. E, por fim, um texto que o Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, publicou recentemente no blog dele com as 5 principais apostas para a Ethereum, né? Então são vários assuntos para a gente trazer hoje, muito sobre essas expectativas, tirar as dúvidas de vocês, porque às 4 a gente vai estar aqui de novo. E, Danilo, quer começar puxando os comentários da galera, dar um bom dia pro pessoal? Exatamente, pessoal. Bom dia aí a todos. Eu tô abrindo aqui ó, o Cripto hoje de ontem, né? E eu já queria começar puxando alguns comentários, né? Como sempre, essa live aqui ela é feita para a gente conseguir interagir o máximo possível aqui com vocês. Então, vou puxar os comentários de ontem aqui que a gente teve, né? E o primeiro que eu queria puxar aqui é falando que o André Chaves, né? Ele gosta muito da Mercúrios, mas nitidamente o Carlos está carregando essa comunicação com o público geral, merece um aumento. O que você acha dessa dúvida aí, Carlos? Eu sou a favor, assim, eu como uma parte muito imparcial desse processo todo, eu sou a favor também. Boa. Então, ó, pessoal, vamos. A gente com certeza não vai dar dinheiro pro Carlos, mas a gente pode dar um like aí, né, pra ele. Acho que essa. O RH pode me dar um bombom ou alguma coisa assim. Um prestígio, né? Ó, Carlos, então já que você carrega aqui nas costas tudo, o Davi tá te perguntando se tem em vista esse cenário, qual que é a melhor carteira gratuita para usar que indicam, né, usar para sacar os valores deixados na corretora, né, para aqueles que não têm nem o valor que, né, pode para comprar uma Ledger, uma Trezor ali, o que a gente pode recomendar aí pro pessoal? Assim, eu acho que a MetaMask talvez ela seja uma das melhores carteiras para você usar hoje, porque ela é bem criptonativa, tem muitos tutoriais dela disponíveis ali no YouTube, então eu acho que talvez como uma primeira opção a MetaMask ela serviria ali para poder cumprir essa função, viu? Depois, assim, vão ter várias outras carteiras, desde a Atomic Wallet, né, até algumas outras que estão disponíveis ali no mercado, mas todas elas obedecem a alguns padrões específicos e algumas delas vão ter compatibilidade com algumas criptos e não vão ter compatibilidade com outras, né, e vice-versa. Então aí eu acho que vai variar um pouco de pessoa para pessoa. A gente pode até trazer aqui futuramente em algum outro cripto hoje, né, uma divisão certinha assim de, olha, esse tipo de carteira eu acho que serve melhor para esse tipo de pessoa, esse para esse outro tipo. Agora, sendo mais generalista assim, eu acho que começar a explorar, entender como que a MetaMask funciona, pode ser um bom começo. Sim. Aqui, a próxima dúvida que eu separei aqui é do Sayajin. Ele está falando que tem sandbox, né, em BIP20. E poderia me esclarecer se a Binance tiver problemas no futuro de solvência ou com a justiça norte-americana, acho que aqui muito falando do problema que a FTX teve, né? Isso pode prejudicar os tokens dele por estar na rede BIP20? Para quem não entendeu muito bem assim esse comentário, é porque a gente tem formatos de criptos que eles são diferentes para redes diferentes, né? É como se você tivesse um aplicativo que ele funciona na rede para Android ou então ele funciona para iPhone, né, por exemplo. Então, o BIP20 ele é um formato de token lá da rede da Binance. Ele é diferente dos ERC20, que são os tokens disponíveis lá na rede da Ethereum, né? Pelo menos o formato mais comum. Se a gente for falar de NFT, aí já é outro formato. Mas normalmente é esse balanço, né? BIP20 na rede da Binance, RC20 na rede da Ethereum.
é bem importante lembrar aqui que isso não é a corretora da Binance, tá, pessoal? Isso é a rede de contratos inteligentes da Binance, que, óbvio, né, os donos são os mesmos, a infraestrutura ela se comunica de várias formas, mas não quer dizer que a corretora sendo afetada, isso afeta diretamente esses tokens. O que queria afetar todas essas criptos que estão no formato BIP20, né? Que provavelmente são um sintético do token Sand, né, do Sandbox, que foi feito para RC20 e ele foi travado, né, e criaram, né, como se você envelopasse o RC20 e cria uma versão dele lá na rede da Binance, né, que é esse BEP20, tá? Provavelmente, não sei se o Sandbox ele cria os tokens nativamente lá na rede da Binance, tá? Porque, pessoal, isso varia de protocolo para protocolo assim. Provavelmente, se a corretora da Binance ela falir, quebrar alguma coisa do tipo, a gente vai ter não essas criptos sendo afetadas diretamente, mas é muito provável que as mesmas pessoas que ficarem sem dinheiro para tocar a corretora da Binance também vão ficar sem dinheiro para validar a rede da Binance, né? E aí esse ecossistema como um todo ele poderia sair prejudicado e esses tokens também, na minha visão, eles poderiam sofrer esse risco indireto, digamos assim. É igual teve a quebra da rede da Terra Luna e aí a rede foi travada em determinado momento por falta de segurança, falta de dinheiro para poder sustentar a rede e aí as criptos lá, elas pararam de ser movimentadas, né, durante um bom tempo porque não tinham esses validadores. Não, perfeito. Ó, o pessoal já está querendo saber, né, que horas que vai sair os dados econômicos, né, e o que esperar da notícia, né, hoje. Será que vem bomba? Vamos entrar já então nas notícias do dia aí hoje, Carlos? Vamos lá então, pessoal. Primeiro, falar um pouco para vocês sobre a questão, né, qual que é a grande notícia que a gente está esperando hoje, que vai ser a divulgação da nova taxa de juros do Banco Central Americano, né, às 4 da tarde, tá? Então não vai ser agora, a gente está só preparando o pessoal. Às 4 a gente volta aqui para fazer mais uma live. O que está sendo esperado hoje pelo mercado, principalmente depois do anúncio que a gente teve da inflação ontem, é que a gente vai ter um aumento de 0,5% na taxa de juros, né? 80% do mercado acredita nisso, 20% do mercado acredita que poderia ser um aumento mais alto, um aumento de 0,75%, até baseado em algumas falas de alguns dos dirigentes do Fed falando que, olha, a inflação ainda se mantém muito alta, então a gente ainda tem que fazer aumentos mais agressivos. Mas a maioria do mercado acha que vai ser um aumento de 0,5%. Isso aqui, né, e aí acho que a gente já pode entrar na inflação, está muito relacionado com a divulgação dos dados da inflação que a gente teve ontem. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um gráfico que mostra a separação de tipos diferentes de inflação lá nos Estados Unidos, né? Vocês podem reparar aqui que a gente tem alguns tipos de inflação, igual essa de alimentos e energia, que caíram bastante, né? Então puxaram esse índice para baixo. E ontem a gente teve a divulgação da inflação anualizada em 7,1%, sendo que o que era esperado era 7,3%. E aí fica essa questão do mercado pensando, poxa, será que a gente vai ter realmente a inflação caindo mais rápido, né? Como que vai acontecer isso? E aí é muito importante a gente olhar para esse gráfico, porque tem alguns itens nessa cesta inflacionária, né, digamos assim, que eles são mais resistentes a essa queda de inflação do que outros. Então, vocês podem reparar que essa parte laranja do gráfico, né, de alimentos e energia, caiu muito mais rápido que as outras. Às vezes a gente pode ter a ilusão que a inflação ela vai continuar caindo muito rápido, mas o que caía mais rápido acaba já sendo precificado, digamos assim, e outros itens que são mais... né, ali ou melhor, né, ali a parte laranja são bens além de energia e de alimentos, né? Apesar dessas de alimentos e energia também terem caído bastante, que é a parte vermelha. Mas aí vocês reparem, por exemplo, na parte azul, que a gente está falando de abrigo, né? E aí entra principalmente dados de aluguéis, né? Né, rendas que estão relacionadas com abrigo feitas ali nos Estados Unidos é um pouco mais resistente, né? Então é justamente o mercado hoje, ele está um pouco em dúvida de qual que vai ser esse efeito, né? É por isso que os economistas, eles não têm né, isso e outros motivos, claro, mas esse é o principal. Os economistas, eles não têm esse consenso sobre qual vai ser o ritmo de queda da inflação, porque alguns itens, eles caíram mais rápido e outros, eles são um pouco mais resistentes, né? Principalmente esse aí relacionado a abrigo. E quando for às 4h30, né, um pouco depois da divulgação da próxima taxa de juros, a gente vai ter o discurso do Jerome Powell e é muito provável que ele toque nesse assunto, ou então se ele não tocar, talvez algum dos repórteres lá pergunte para ele sobre isso, né? Depois que a gente teve
essa nova divulgação dos dados de inflação lá. Então esse é o panorama ali macroeconômico do que a gente pode esperar, viu, pessoal? Boa, show. O Kif aqui tá falando, ó, vamos para os 100 likes, ó, pessoal. Estão acabando de começar, estão com 105 likes e com quase 300 pessoas aqui assistindo. Então vocês sabem que se eu não peço que vocês não deixam um like. Então, por favor, aí é de graça aí para pagar o salário do Carlos no final do mês. Beleza, Carlos? Vamos pro próximo. O pessoal tá pedindo só para você dar um recap aqui. O Juan, por exemplo, ele tá falando, cara, será que vai vir acima do esperado? Eu queria que falasse, tipo assim, qual que é o esperado e qual a chance de subir acima ou abaixo, entendeu? Beleza. Pessoal, isso daqui é um gráfico que mostra como que o mercado está esperando a taxa de juros hoje. A gente tem 80% do mercado esperando que a gente vai ter um aumento de 0,5% e 20% do mercado esperando que a gente vai ter um aumento de 0,75%. Por que isso aqui é importante? O que vai definir o movimento dos mercados não é se a taxa divulgada vai ser alta ou baixa. O que define o movimento dos mercados é se vai ser acima ou abaixo do esperado, né? Porque o mercado financeiro, ele precifica as coisas com antecedência, porque todo mundo quer fazer dinheiro, né? E prever o futuro, digamos assim. Então, se vem alto, mas vem abaixo do esperado, vai se responder a essa questão do abaixo do esperado. Se vem baixo, mas é acima do esperado, o que importa é que veio acima do esperado, né? Então, colocando isso. A tendência é que, se a gente tiver uma divulgação que não seja de 0,5, né? E isso é o que nós aqui na Mercúrios, né, junto com a maior parte do mercado, estamos esperando, porque é o que o Fed ele vem apontando. A tendência é que, se vier esse resultado, a gente vai ter menos volatilidade, e se vier um resultado que seja diferente do de 0,5, isso vai causar mais volatilidade, tá? O padrão é esse. Se vier acima de 0,5, provavelmente isso vai ser ruim para os mercados financeiros, porque vai mostrar uma taxa de juros maior, um Fed mais agressivo, ou seja, mais dinheiro indo para renda fixa e saindo de renda variável. E se vier abaixo de 0,5, isso tende a ser bom para os mercados, porque mostra, olha, o Fed está menos preocupado com a inflação, ele acha que a inflação já está caindo mais, então ele não vai aumentar tanto as taxas de juros, é menos dinheiro indo para renda fixa e mais dinheiro ficando em renda variável, que são ações e criptos, por exemplo, né? Então, o fluxo econômico maior, né? O resumo é basicamente esse, e aí hoje às 4 a gente está aqui ao vivo para poder acompanhar isso com vocês. Porque às 4 horas da tarde, né, o Doug aqui tá perguntando, né, às 4 horas da tarde vai ser o horário da divulgação ou vai ser às 3 e a gente vai analisar isso antes, a gente vai analisar ao vivo, como vai ser? Às 4 é a divulgação e às 4h30 é o discurso do Jerome Powell. Então a gente fica aqui falando para vocês, esperando o discurso. Ele faz o discurso ali rapidamente, a gente passa para vocês algumas impressões desse discurso, como que o mercado entendeu ele, vai tirando as dúvidas de vocês, vendo o preço aqui ao vivo, e aí a live vai ser basicamente isso, né, para poder clarear e ver um pouco mais essas próximas perspectivas. Entendi. Beleza. Vamos para as próximas notícias aí? Boa. Vamos lá então. E aí, falando um pouco mais de fundamentos de longo prazo, talvez, tem uma carta bem interessante que ela é publicada... Posso te interromper rapidinho? só aí. Porque ainda tem a ver com o assunto, eu sei que você vai mudar de assunto agora, mas o Evaristo acabou de fazer uma pergunta aqui muito boa. Você acha que a gente tem a questão da forma que será dita, né, a tal das falas agressivas, né? Mesmo vindo a taxa esperada, às vezes você fala alguma coisa, né, no discurso, isso pode alterar o mercado também? Achei muito boa essa dúvida. É muito importante mesmo, viu, Evaristo? Mesmo que venha 0,5%, que é o que o mercado está esperando, ainda assim o pessoal vai ficar ali com o dedo no botão do trading, esperando a fala do Jerome Powell, que às vezes é muito mais importante até do que o aumento da taxa de juros, porque essa fala é a interpretação dele que vai fazer o mercado criar uma expectativa para os próximos aumentos, né? Então, como todo mundo tenta antecipar esses passos que são dados pelo Fed, então essa fala ela é muito importante sim, né? E se ela vier mais agressiva ou menos agressiva, isso também pode afetar o preço, viu? Boa. Beleza, então. Agora podemos seguir aí, pessoal. Vamos lá, então. Essa daqui, pessoal, é a carta da Pantera Capital, que é uma das principais gestoras de cripto do mundo. Ela foi publicada ali no dia 11 de dezembro e tem alguns pensamentos bem interessantes, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, até porque ela, em algumas coisas, ela se parece muito com a carta da Bitwise, né, que é outra grande gestora que a gente trouxe aqui na semana passada, né. Primeiro ponto que foi muito retratado aqui é sobre a questão da FTX, né? Então vocês estão vendo aqui que tem um parágrafo enorme em que eles falam a respeito disso, e é uma opinião muito parecida com o que a gente já tinha aqui na Mercúrios e com o que a Bitwise também demonstrou, que é, primeiro,
A quebra da FTX, ela deixa muito mais claro a importância das criptos de DeFi, né, que resistiram diante de todo esse momento de estresse do mercado. E segundo que talvez a gente vai ter um aperto regulatório muito maior e acaba sendo uma dor de crescimento do mercado para a gente ter corretoras mais bem reguladas, empresas de empréstimos mais bem reguladas, tudo isso funcionando de uma maneira mais segura para o usuário final no futuro, tá? Então, assim, são opiniões com relação a isso que são bem interessantes. Outra coisa legal que eles falaram é sobre a gestão de risco que eles fizeram dos ativos deles durante essa quebra e que foi muito parecido com a gestão de risco que a gente aqui na Mercurius Research fez com a carteira perfeita, que o pessoal do fundo de investimentos da Mercurius, lá da Mercurius Asset, fez também, que é fechar todos os analistas numa sala, criar uma sala de guerra ali e ir analisando cripto por cripto quais que teriam um risco sistêmico no portfólio. Como a gente aqui estava no YouTube, né, estava mostrando tudo isso ao vivo para vocês, a gente estava falando sempre, né, que a gente estava fazendo isso enquanto a quebra da FTX aconteceu. Mas é interessante notar que eles tiveram uma postura muito parecida, né, eles só não divulgaram isso abertamente durante aquele momento. Eles tinham alguns projetos ali que eles separaram como sendo mais arriscados, né? Primeiro, eles tinham uma parcela pequena do portfólio deles em FTT tokens e eles se desfizeram desses FTT tokens. Outros 2 pontos ali desse portfólio deles, que foram criptos como Solana e Aptos, que eles julgavam que estavam muito expostas a essa questão da FTX, da Alameda, né? E aí eles também retiraram do portfólio deles, revisaram muito calmamente ali, mas continuam acompanhando, né? E é interessante, de novo, porque isso só está sendo divulgado agora, né? Mas é uma postura bem parecida até com o que a gente também tomou na nossa carteira, né? E o 4º ponto ali são criptos pequenas que estão sendo que foram investidas por fundos de venture capital e que elas podiam ser mais vulneráveis ali nesse momento. Né, então, criptos em estágio inicial que dependiam de capitalização e que elas poderiam ter uma grande parte do estoque, né, delas ainda não circulante na mão da FTX. Eles também fizeram essa varredura e que também foi um ponto, né, que a gente falou para vocês que era muito importante ali, quando a gente explicou aquela máquina do dinheiro infinito e tudo mais, que poderia ser arriscado para criptos, né? Então, acho que essa é uma primeira parte bem legal assim da carta deles. Outras 2 questões que eles falaram aqui foi sobre a questão do halving do Bitcoin, né? Então eles têm uma visão um pouco diferente da gente com relação ao halving. Eles ainda acham que o mercado cripto ele pode ser ineficiente em tentar antecipar preços ao ponto que o halving ele ainda pode ser algo relevante que aconteça no mercado. A nossa opinião não é essa, tá, pessoal? A gente acha que não faz sentido a gente contar com o halving como um modificador de preço do Bitcoin para fazer os nossos investimentos, né? Porque historicamente o halving, que é um corte na recompensa de Bitcoins que são oferecidos pela rede Bitcoin para os mineradores, ele causa essa elevação de preço, né? Mas assim, é uma causalidade que não necessariamente é uma correlação que não necessariamente é uma causalidade, né? Então a gente diverge nesse ponto, mas é uma questão interessante que eles pontuaram. Mas mesmo eles pontuando isso, eles também mostraram aqui uma tabela em que eles mostram que, olha, é bem claro que nesse próximo halving o impacto na oferta de bitcoins no mercado ele vai ser menor do que nos outros halvings, né? E eles também falaram, né, citaram esse argumento da eficiência de mercado ali, colocaram até algumas falas do Warren Buffett e tudo mais, que são falas que a gente sempre coloca aqui para vocês. E o último ponto aqui interessante dessa carta, além desses posicionamentos deles com relação à FTX e com relação ao halving do Bitcoin, né, e aí sim, tem várias coisas interessantes aqui nessa carta, né, até falando sobre como eles esperam que cripto vai se expandir no futuro e tudo mais, mas o último aqui que eu acho interessante trazer para vocês é que eles também falaram muito de macro, principalmente sobre essa inflação no mercado imobiliário norte-americano. Então, isso aqui foi muito citado como que o Fed, hoje, ele acaba distorcendo a economia, e hoje a gente tem as compras de casas lá nos Estados Unidos sendo muito levadas, assim, carregadas nas costas por pessoas que elas são muito mais ricas, né, tem muito mais capital acumulado do que era em outros anos da série histórica, né, que mostra que essa inflação que foi causada pelo Fed, ela acabou prejudicando as pessoas que têm menos capital, né, para fazer a compra de casas, por exemplo, e
é mais uma crítica, né, a essas políticas sendo feitas de maneira centralizada e que também no futuro, né, poderiam ser feitas de forma descentralizada por meio de cripto, né, mas que já é um gancho para depois falar um pouco mais ali, explicar um pouco dessa questão do mercado imobiliário americano. Exatamente. Lembrando, pessoal, que essa live que a gente faz aqui, ela não é só para passar as notícias do dia, mas é para a gente responder as suas maiores dúvidas, né, sobre o mercado de cripto. Então, podem mandar aqui nos comentários que eu estou sempre puxando aqui, sempre, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então não fiquem assim para trás. Se vocês sempre quiseram a oportunidade para perguntar alguma coisa para a gente, perguntem aqui que a gente está diariamente aqui respondendo dúvidas de vocês, tá? Então, justamente, a gente traz essas notícias e, cara, a gente quer ficar trocando ideia com vocês toda hora. Então podem mandar sem preconceito nenhum, não tem pergunta idiota, o idiota é não perguntar. O Júnior tá falando pra gente poder, se pode aumentar o volume um pouquinho, cara. A gente deu uma aumentada, Júnior, vê se melhorou aí pra gente, me fala nos comentários. O Fabiano, ele tá perguntando o seguinte, Carlos, se a gente tem algum indicador capaz de medir o sentimento dos investidores em relação ao próximo bull market. Tem alguns indicadores sim, viu, Fabiano? Então, assim, tem indicadores do mercado futuro, tem indicadores do quanto investidores institucionais estão shortando o Bitcoin, né? Ou seja, que é investindo, pensando que o Bitcoin vai cair, tentar ganhar com isso, né? Igual alguns ETFs de short do Bitcoin, digamos assim, mas acabam que são muito mais indicadores que respondem ao preço, né? Então, do que dos investidores olhando o preço e tendo sentimento com relação a isso, do que indicadores que preveem, né, o próximo preço. Então, olhando para uma alta ali, né, numa perspectiva de mais médio e longo prazo, eu não avalio tanto assim esses indicadores, eu prefiro realmente focar nos fundamentos e ir acompanhando, né, diariamente como que está o cenário macroeconômico. Boa, cara. Aqui, ó, tem uma pergunta interessante aqui nos comentários, uma pergunta muito importante para o mundo cripto. O Carlos, ele é mineiro de qual cidade? Pessoal, eu sou de Ipatinga, lá no Vale do Aço, mas eu fui para BH com 4 anos, tá? Então cresci entre BH, Betim, Contagem, meio interior ali de Minas e capital. É isso aí. Temos mineiros aí no chat? Mandem aí quem é de Minas Gerais, aí, o pessoal do Queijinho. Ô, Carlos, o seu xará aqui, ele está perguntando se a gente acredita que essas denúncias contra a Binance correm o risco de um colapso. Eu não acho que as denúncias elas aumentam o risco de um colapso da Binance, tá? A Binance ela teve algumas polêmicas, né, que vieram junto com as denúncias que ela está sendo investigada por lavagem de dinheiro, quebra de sanções, entre outros crimes. E aí, entre essas polêmicas, estavam, por exemplo, o fato que eles travaram durante algum tempo os saques em USDC, porque, segundo eles tiveram muitos saques ao mesmo tempo no meio desse pânico, e aí o banco que eles usavam para poder intermediar esses saques acabou tendo que pausar um pouco os saques temporariamente, né? E aí essas polêmicas vieram junto também com as provas deles, das reservas que eles têm guardadas, que não foram feitas de maneira criptográfica e atualizada em tempo real, como seria o ideal, né? Foram feitas por meio de auditorias de terceiras partes envolvidas. Então, né, todas essas polêmicas vieram juntas, mas sinceramente eu não acho que a investigação ela aumente a chance de uma quebra da Binance, tá? Eu já não gostava da Binance antes e continuo não gostando dela agora por conta dessas questões regulatórias, né? E não me surpreendeu, sinceramente, a notícia, até porque já tinham tido outras notícias, até pela própria Reuters, né, que foi quem trouxe esse furo de reportagem, falando da Binance sendo investigada por lavagem de dinheiro, né? Então, assim, não me surpreende, já é uma coisa que eu esperaria da Binance. Eu acho que a Coinbase, Kraken e Gemini, que são corretoras bem reguladas lá nos Estados Unidos, ao invés de serem corretoras offshore, fora dos Estados Unidos, sem uma regulação precisa, já eram mais seguras que a Binance antes e continuo achando que elas sejam opções mais seguras agora, viu, Carlos? Boa. Ó, tem até um cara aqui que estudou no mesmo lugar, ó. Sou assinante de Minas, o Lucas Ottoni estudou na universidade que o Carlos se formou, a UFV de Viçosa. Eu fiz um ensino médio lá na UFV de florestal e ensino técnico que eu larguei no meio. Técnico de informática. Por isso mexe com cripto, é isso? Pois é. Cara, o Doug tá falando aqui, fazendo uma pergunta interessante, né? Ele fala que escutou em um canal de YouTube, né, que sempre que o Fed começa a baixar as taxas de juros, as bolsas caem. Isso acontece? Existe essa correlação? Existe essa causalidade, na verdade, né? Porque pode até existir a correlação, mas não a causalidade. Pode ser que ainda haverá mais queda? O que você pode dizer sobre esses movimentos, assim?
Então, isso aqui é muito interessante, viu, que o Doug ele falou. Porque a gente pensa, poxa, quando o Fed ele aumenta a taxa de juros, então vai cair bolsa, e quando o Fed ele diminui a taxa de juros, a bolsa vai subir. Normalmente é isso que a gente pensa. Mas o mais importante é sempre a antecipação, né? Então, quando o mercado ele acha que o Fed ele vai subir as taxas de juros no futuro, isso tende a ser, né, ruim, e quando ele acha que o Fed vai aumentar as taxas de juros, isso tende a ser bom. Porém, né, a gente tem que olhar um pouco mais dessa causalidade em torno disso. Por que o Fed aumentar as taxas de juros faz as bolsas caírem? Porque isso tira o capital das empresas, né, e manda para a renda fixa. Mas tem outros fatores que também podem tirar o capital das empresas e mandar para a renda fixa. Por exemplo, uma recessão econômica. Se a gente vê as empresas elas tendo resultados, né, divulgando para os seus acionistas resultados piores, né, ou seja, mostrando que elas tiveram lucros menores, conseguiram expandir menos, estão demitindo gente, isso também tira o dinheiro de bolsa e manda para renda fixa. E qual que é a questão ali? Que quando o Fed, então quando o Fed começar a subir, a bolsa vai cair? É porque normalmente quando o Fed ele começar a subir, é porque ele percebeu que a recessão está batendo, né? Então assim, não é essa subida nesse sentido que causaria a queda do mercado, como é o caso de outros movimentos do Fed, em que a subida da taxa de juros ela causa essa queda do mercado por antecipação. Nesse caso, a diminuição da taxa de juros, ela causa a queda do mercado porque ela está ocorrendo coincidentemente, né, ela indica uma queda do mercado porque ela está ocorrendo coincidentemente com a recessão, e por causa da recessão o Fed estaria diminuindo a taxa de juros, né? Então, se ele sobe a taxa de juros, o mercado cai, aí realmente é uma causalidade, né? Agora, se ele está diminuindo a taxa de juros e o mercado está caindo, é porque ele está diminuindo porque tem uma recessão, e por causa da recessão o mercado está caindo, né? Mais ou menos isso, espero que tenha ficado claro aí, mas se tiver mais alguma dúvida podem mandar, pessoal. Então, eu tava pensando aqui, antes da gente puxar as últimas dúvidas, a gente partir para as notícias. Tem mais alguma aí? Tem mais só 2 pontos ali que eu queria mostrar para vocês. O primeiro, ele é um pouco mais rápido aqui, né? Então, falar sobre... na verdade, sim, são 3 pontos, mas um deles é bem rápido, que é só explicar aqui o que é essa questão do mercado imobiliário americano, né? Porque, por um lado, aqui, né, tem esse gráfico aqui que está um pouco difícil de visualizar aí, mas me digam se está tudo certo, né? Essa linha amarela aqui mostra o preço, né, ou melhor, essa aqui está a quantidade de casas sendo vendidas nos Estados Unidos, né? Vocês podem reparar que a quantidade ela caiu bastante, né? Quando a gente olha no anualizado ali, por exemplo, comparando outubro de 2022 com outubro do ano passado. E a gente também vê o preço de casas caindo muito nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, o relatório da Pantera Capital, ele mostra que, olha, a compra de casas está muito mais elitizada, né? Então, o que está acontecendo? Eu fui pesquisar um pouco mais para entender isso melhor aqui para vocês. E a grande questão é que o preço das casas subiu muito nos Estados Unidos, mas apesar de ter... ele subiu muito, ele caiu um pouco, mas apesar de ter caído, ele continua mais alto do que era há um ano atrás, né? Então, esse aqui é o gráfico desse House Price Index, né, que ele mostra ali um índice do preço das moradias lá nos Estados Unidos, né? Então é esse movimento que está acontecendo. Mas assim, essa queda de agora, ela está chamando muita atenção também. Por isso que muitas pessoas vão ter essa impressão, né, lendo algumas matérias, que, poxa, as casas estão baratas lá nos Estados Unidos. Não estão baratas, estão baratas comparadas com o pico, mas continuam com preço muito elevado, e isso inclusive fez alguns movimentos, né, que talvez algumas pessoas devam ter visto, de alguns fundos de imobiliários privados lá nos Estados Unidos bloqueando alguns saques por conta dessa falta de solvência, digamos assim, né? E aí, né, como eu disse, é um indicador muito importante porque ele se relaciona muito com a inflação, né? Agora sim, últimos 2 pontos aqui que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, a Arcane Research ela divulgou um dado bem interessante que fala sobre um dado que poderia indicar uma falta de confiança em algumas corretoras, que eles pegaram uma comparação entre o Open Interest, que é um tipo de alavancagem, né, que existe ali no mercado financeiro, e também fizeram a comparação desse balanço de Open Interest com as criptos que as corretoras mostraram nas suas provas de reservas, né? E eles chegaram à conclusão ali que tem algumas corretoras que elas têm esse balanço muito fora do comum, muito desproporcional, como é o caso da BitGet, da Femex e também da Bybit, né? E eles colocam essas corretoras como sendo possivelmente mais arriscadas e mostram ali que a Binance, a BitMEX,
E a Deribit, principalmente, né, e a KuCoin, elas teriam um balanço um pouco mais saudável, né? Inclusive considerando que a BitMEX e a Deribit são só focadas em derivativos, elas têm um balanço um pouco maior do que uma Binance, por exemplo, e é estranho que outras corretoras, igual a BitMEX, a Femex e a Bybit, tenham esse balanço maior do que essas corretoras como BitMEX e Deribit, né? Então é um ponto de atenção. A gente já não recomendava BitGet, Femex e Bybit, mas eu acho que é um dado que reforça nesse sentido de, né, que, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo ali, né, pelo menos fora do comum, isso é. Boa. Tá, eu vou voltar aqui então a puxar aqui algumas dúvidas, né, da galera, né? Acho que o Bruno ele resume bastante o que a gente quer passar aqui para vocês, né, nessa pergunta, né? Perguntando qual que é a visão de vocês com relação à divulgação da declaração do FONC, né, com relação à variação alta ou baixa do S&P 500, né? Então, eu queria pegar essa dúvida, porque tinha até uma outra pessoa que perguntou a mesma coisa, só que em relação ao Bitcoin, para a gente explicar, tipo, de uma vez por todas, como que a gente vê que a declaração pode afetar preço, né? Seja do S&P, seja das empresas de tecnologia, ou seja, então, do próprio Bitcoin. Pessoal, a questão é o seguinte, a declaração, ela mede na taxa de juros. A taxa de juros é o preço mais importante da economia, porque ela é usada pelos investidores para poder decidir onde colocar o dinheiro deles. Quando uma taxa de juros é maior, significa que as pessoas podem colocar mais dinheiro em renda fixa, né, fazendo um investimento menos arriscado, que vai dar para eles um retorno que já é muito mais previsível. Se a taxa de juros é menor, significa que as pessoas elas vão tender a se arriscar mais aí para mercados de renda variável, né, como ações e como criptomoedas. A questão da declaração não mede exatamente se a taxa de juros vai ser alta ou se ela vai ser baixa. Por quê? Se o mercado ele tem a expectativa que no futuro essa taxa de juros vai ser mais alta, ele já se antecipa e coloca mais dinheiro fora da renda variável, porque ele já quer antecipar o fato de que a renda variável vai cair no futuro e ninguém quer ter prejuízo. Então o mercado antecipa esse movimento. Já se o mercado ele entende que no futuro a taxa de juros vai ser mais baixa, então ele já coloca mais dinheiro em renda variável, porque ele está pensando, poxa, no futuro o pessoal vai sair de renda fixa, vai vir um fluxo de dinheiro para renda variável e aí ações, criptomoedas vão subir. Então é assim que funciona. E aí, por isso já ser precificado, né, pelas pessoas já se antecederem a esses movimentos, né, os grandes fundos de investimento, a grande questão da taxa de juros não é exatamente o valor que vai ser divulgado, porque o que está sendo previsto é 0,5% de aumento na taxa de juros, provavelmente vai ser isso, e aí não é algo de tão inesperado assim para o mercado. Mas a questão é se vem alguma coisa diferente do esperado, ou seja, uma taxa de juros que não seja 0,5%, porque aí é fora do que o mercado está esperando, né, um aumento que seja diferente desse, e principalmente o discurso do Fed que vai vir depois desse aumento de taxa de juros, porque ele vai medir essa expectativa do mercado para o futuro, né, essa precificação. E aí, né, como que isso afeta os mercados? Se tende a ser um Fed mais agressivo, que vai mostrar mais aumento de taxa de juros, isso tende a ser pior para os mercados. E se ao contrário, né, um Fed mais permissivo, mais expansionista, que tende a mostrar que no futuro ele vai aumentar menos as taxas de juros, isso tende a ser positivo para os mercados. Boa. Não, só pro pessoal aqui, ó, o Afonso tá perguntando que hora sai a decisão, às 4 horas da tarde, inclusive vão ter live aqui, né, Carlos? Exatamente. Hoje, às 4 da tarde, a gente vai estar aqui ao vivo acompanhando a decisão e o discurso do Fed, pessoal. Boa, perfeito. O Rodrigo aqui, ele tá perguntando se para guardar, então, na Hard Wallet, eu devo alterar meus tokens BIP20 para ERC20. Né? Sou Pro e queria ver como faço isso no operacional. Obrigado. Rodrigo, eu vou só assim, explicando o racional disso. Isso aí vai depender da rede que você está usando, tá? Você teria que verificar exatamente se aquele token ele é compatível para mais de uma rede, se ele está nativamente em uma rede ou não, se você vai ter que fazer uma transferência da rede da Binance para da Ethereum, ou se ele está só na rede da Binance, você envia ele direto para sua carteira, mas aí ela tem que ter compatibilidade com a rede da Binance. Então, assim, são várias questões um pouco mais complexas que vão variar de caso a caso. Mas como você é pró, chama a gente lá no suporte, tá? No nosso suporte a gente tem esse acompanhamento personalizado. E aí o pessoal te guia passo a passo de como fazer essa operação. Você explica para eles exatamente qual que é a sua situação, mostra a carteira ali para eles, né, quais que são as criptos. E aí o pessoal te ajuda passo a passo, viu, Rodrigo? Exatamente. Vamos lá. O Henrique aqui também está perguntando qual que é o maior risco de manter BUSD na carteira, né, o dólar ali da Binance, tokenizado. Eu devo dividir o capital em outras stablecoins.
O BUSD, pessoal, tem até um gráfico aqui que eu não ia mostrar, mas já que esse assunto foi puxado aqui, eu acho que é interessante mostrar. Ele é uma das stablecoins que ela vem ganhando mais market share, né? Ou seja, uma fatia maior do mercado de stablecoins nesses últimos meses. Aqui o BUSD ele está de amarelo, enquanto que o SDC ele está de verde e o SDT ele tá, quer dizer, o SDC está de azul e o SDT está de verde ali, né? Isso aqui aconteceu principalmente porque a Binance ela está retirando outras stablecoins da corretora dela para deixar toda a liquidez só no BUSD. Isso torna, teoricamente, o mercado da Binance mais eficiente, mas também é bom para a Binance porque ela tem uma stablecoin mais forte, né, no mercado, com mais efeito rede, mais pessoas usando. O BUSD a gente não utiliza pelo simples fato de que a gente acredita que o SDC seja mais confiável e a gente não quer estar tão exposto assim ao ecossistema da Binance, né? Porque assim, por mais que a Binance ela não tenha demonstrado claramente algum problema no BUSD, eu prefiro sempre estar em empresas de cripto que não tem uma vírgula fora do que é o mais correto possível, né? E aí se o BUSD está relacionado com a Binance e eu não confio tanto assim na Binance, eu prefiro usar outra stablecoin. Você tendo ela na sua carteira, se ela tem compatibilidade com a rede da Binance ou com outra rede aonde esteja esse BUSD, não tem problema nenhum, mas né, pelo fato simplesmente dela estar fora da carteira, mas pelo simples fato de terem outras stablecoins, como é o caso do SDC, que a gente considera mais seguro, então eu trocaria o BUSD pelo SDC. Exatamente, cara. Ó, e a Jaqueline aqui, nossa amiga que a gente conheceu lá no Mercurius Day, né? Tá falando pro pessoal deixar o like aí, ó. Estamos com 534 pessoas e menos de, nossa, quase 250 likes aqui. Vamos dar uma força aí pro pessoal aqui, ó. É de graça, vai. Seguinte, Carlos, a última coisa que eu queria resumir aqui é justamente a questão da Binance, né? O Leandro Garcia ele fala, cara, se acontecer da Binance falir, a rede BSC é comprometida, podemos perder os tokens? Então, assim, primeiro, o que está acontecendo com a Binance? Tem essa chance, ela é real mesmo, tudo isso que a gente está vivendo, ele é um medo desesperado e muito, como eu posso falar, tipo, quando a gente superdimensiona as coisas, ou não, é uma coisa real que pode acontecer? E se acontecer, o que a gente tem que fazer para prever? Assim, a grande questão é o seguinte, a Binance, ela está sendo investigada por questões envolvendo lavagem de dinheiro, transmissão não autorizada de valores financeiros e descumprimento de algumas sanções impostas pelos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos impõem uma sanção ao Irã e foi demonstrado que a Binance movimentou milhões em conjunto com firmas de trades iranianas, por exemplo. Né? Isso tudo vazou em uma matéria da Reuters, que foi publicada no começo dessa semana, e que mostra, né, entrevistando quase 12 pessoas, segundo eles, entre pessoas do Departamento de Justiça americano e ex-conselheiros da Binance, que essas investigações elas estão acontecendo e a Binance já vem se encontrando há algum tempo e fazendo calls, né, chamadas de vídeo com pessoas do Departamento de Justiça americano, sendo que são 3 escritórios lá que estão investigando toda essa situação, tá? Isso pra gente não aumenta as chances da Binance quebrar, tá? Não vi nada relacionado especificamente a isso, mas pra gente a Binance já era uma corretora arriscada antes dessas investigações, tá? O fato dessas investigações terem sido divulgadas, sinceramente, não me surpreende, tá? Não são coisas que aumentam talvez um desespero que eu tenha com relação a Binance quebrar só porque isso aconteceu. Pra mim, a Binance já não era boa antes, continua não sendo boa agora, né? Foi só mais um indício disso acontecendo. Agora, se a Binance quebrar, né, eu acho que o mercado cripto ele continua, a gente teria um pânico no mercado, assim como foi quando a Mt. Gox, que era uma corretora muito grande há alguns anos atrás, quebrou, e ela era até maior proporcionalmente do que a Binance é hoje, em um mercado com muito menos fundamentos. Então, se o mercado não acabar naquela época, não acho que vai acabar agora por causa da quebra da Binance, sinceramente, acho que vai ser um pânico e vai ser possivelmente uma chance de comprar mais barato, tá? Ativos bem fundamentados, lógico. E como eu me protegeria disso, a gente não tem criptos que são da rede da Binance, né? Ou seja, a rede de contratos inteligentes que a Binance criou para poder competir com a Ethereum, por exemplo, a gente não tem criptos de lá e a gente não mantém criptos na corretora Binance. A gente prefere outras corretoras que são mais bem reguladas, como a Kraken, Coinbase e Gemini, e eu acho que esses dão os 2 principais passos para quem quer se prevenir de um possível acontecimento envolvendo a Binance, que é não ter tokens na rede da Binance, porque por mais que ela seja separada da corretora da Binance, o dinheiro que movimenta essas redes ele é muito parecido, a infraestrutura ela é muito conjunta,
né? E aí volto àquele exemplo da Terra Luna, que quando ela quebrou e não teve sustentabilidade econômica, eles tiveram que pausar a rede, e aí criptos lá ficaram travadas, né? E, novamente, não ter criptos ali depositadas na corretora da Binance. Boa. Aqui, ó. O Diego, né? Sempre que a gente fala essas paradas da Binance, chega, né? Não tem lógica da Binance ser top 1, ser ruim, ela é top 1. Tipo falar mal do Real Madrid, né? O Clóvis Neto falando se a Binance não é boa, você usa qual, né? Então vamos agora, né, trazer esse ponto aqui que a gente já repetiu algumas vezes, né? O porquê que a gente não recomenda, né, a Binance, quais são as alternativas que a gente acha, Carlos? Assim, a questão da Binance dela ser top 1 é uma questão de volume, tá? E principalmente de adequação ao mercado varejo. A gente prefere corretoras que elas sejam menos atrativas para o varejo, né, para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas estão preocupadas em ter várias criptomoedas diferentes ali disponíveis para tentar achar a moedinha do milhão, ficar tradando, e a gente é mais preocupado com duas questões, que são regulação e segurança de custódia dos ativos, né? Até porque a gente não tem aqui filosofia de investimentos de tentar ficar encontrando a moedinha que vai te deixar milionário. A gente prefere investir em criptos bem fundamentadas para investimentos de longo prazo, tá? E é por isso que a gente prefere outras corretoras ao invés da Binance, tá? É uma questão de prioridades, assim. Particularmente, né, só que a Jaqueline lembrou bem, né, o que a gente fala aqui, Gemini, Kraken e Coinbase, e até mesmo para as pessoas que falam aí, como o Thiago, né, vou soltar o bolso e comprar uma Ledger mesmo. Sim, a Ledger é uma boa opção de custódia, né, tanto a Ledger quanto a Trezor. Só que a gente tem que lembrar que não é só comprar Ledger que você fica seguro, tá? Muitas vezes chegam pra gente, assim, a gente sempre conta uma parada que teve um cara que ele tinha uma Ledger e ele deixava todas as palavras dele para ele não esquecer, ele deixava num e-mail as palavras e mandava esse e-mail pra mãe dele. Então ninguém ia perceber, porque ele falava, poxa, ninguém vai abrir um e-mail que eu tenho com a minha mãe e tudo mais. Então ele pegava basicamente um cofre super bem inquebrável, né, super seguro, mas na hora de colocar a senha, ele deixava a senha escrita em cima do cofre, né, praticamente. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a maneira com que a gente vai guardar as nossas criptos, tá? A gente sempre faz essa ressalva, mas sim, Ledger e Trezor são ótimas opções se você sabe como operá-las da melhor maneira possível. Carlos, e só mais um ponto também, né? Como eu estava dizendo, a gente aqui está na parte de Mercurius Research, mas também existe a Mercurius Asset, que tem o fundo de investimentos da Mercurius e que também tem uma custódia segura e que é dividida entre essas várias custódias que a gente chama de institucionais, que às vezes não são tão acessíveis para a pessoa que é do varejo, que tem um valor menor, mas que quer ter uma custódia tão segura quanto os maiores investidores do mundo, né, do mercado cripto. E aí eu vou pedir para a produção mandar aí nos comentários o link, né, para quem quer entrar em contato, também tem interesse em participar do fundo de investimentos da Mercurius Asset, né? Inclusive a gente até fez uma live e convido todo mundo para poder assistir essa live que tá aí no canal. A gente fez ela na segunda-feira, que a gente tira todas as dúvidas sobre o fundo e esse domingo, inclusive, a gente deve liberar um vídeo explicando também tintim por tintim de como que funciona o fundo de investimentos da Mercurius Asset, viu, pessoal? E aí, né, enfim, vejam essas lives ali, se preparem para o vídeo de domingo e entrem aí no link que eu vou pedir para a produção mandar no chat para vocês. Exatamente. Ó, eu tô mandando no chat o link desse vídeo aqui, que é o fundo de investimento da Mercurius Cripto, né? Como investir. Que foi o pessoal lá da Asset, o Gabriel Faria, né? E o Birles, que fizeram aqui, né? Explicando, né? Tudo que a gente que o pessoal da Asset lá tá fazendo. Eu vou mandar esse link aqui no chat para vocês também poderem assistir esse vídeo, beleza? Carlos, mais alguma coisa aí que a gente precisa fazer? Só mais uma notícia assim, que eu queria puxar pessoal. É um texto que o Vitalik publicou no site dele, né? Eu até prometi o pessoal lá nos stories que eu ia, né, no Instagram, que eu ia trazer ele aqui hoje, então acho bem interessante mostrar que é um texto que mostra as 5 principais apostas do Vitalik, que é o fundador da Ethereum, para a rede da Ethereum nos próximos anos. Primeiro ponto que ele fala aqui é que ele acha que quase tudo de grande inovação que tinha para ser feito, né, de grande disrupção na Ethereum, já foi pelo menos descoberto a ponta do iceberg ou já foi arranhado em alguma conversa, em algum fórum. Então hoje ele se anima muito mais com o desenvolvimento de coisas que já foram criadas na rede do que com o surgimento de novas coisas assim totalmente disruptivas e inexploradas. E aí as 5 apostas dele, né, os 5 casos de uso que ele coloca aqui como sendo os que mais estão animando eles são, primeiro, meios de pagamento e dinheiro, né, até porque ele mostra aqui que, olha, em países
em desenvolvimento, a questão da inflação e da falta de segurança econômica torna esse tipo de aplicação muito atrativa, e em países já desenvolvidos, a confiança que a blockchain traz também torna esse tipo de aplicação muito atrativa. Só que antes a gente tinha aquele velho problema de, poxa, comprar um cafezinho e o cafezinho ele vai demorar 10 minutos para ser validado e a taxa que você vai ter que pagar vai ser maior do que o preço do cafezinho. Só que a tecnologia e a escalabilidade da rede do Ethereum, ou seja, mais rapidez e mais barateamento de custos aumentando, acaba fazendo com que esses problemas eles acabam sendo resolvidos, né, no médio e longo prazo. Então é uma questão que está animando ele bastante ali, né, olhando para a rede do Ethereum. Segundo ponto, além de dinheiro, que ele coloca aqui, né, e aí no dinheiro ele também cita a questão do desenvolvimento das stablecoins, que são um ótimo gancho para esse segundo ponto, é a questão de DeFi. Né? Ele fala que, olha, DeFi ele surgiu tendo algumas intenções muito honradas assim, mas que acabou se tornando um monstro de alavancagem e de complexidade ao longo do tempo, mas que ele acha que as aplicações mais simples em DeFi, no final das contas, vão, né, trazer grandes mudanças para o mercado no longo prazo. E ele fala de mercados de apostas, né, ou seja, mercados preditivos, e principalmente também de ativos sintéticos, né, ativos do mundo real sendo travados lá dentro da blockchain, e que é uma tendência, né, realmente muito importante ali em questão de tecnologia que a gente vê acontecendo no mercado. Além de uso de dinheiro e meios de pagamento e de finanças descentralizadas, o terceiro ponto que ele coloca aqui é identidade descentralizada. Então o Vitalik, ele cita ferramentas como o ENS, né, que são essas ferramentas que te permitem ter uma identidade de maneira que você não dependa de um ente central para você mostrar de fato quem é você ali dentro da blockchain. E aí, além disso, ele também cita de tecnologias que a gente pode ver no futuro, como Soundbound Tokens, né, que são tecnologias como criptos que você não conseguiria transferir de uma pessoa para outra, porque elas atestariam que você é você mesmo. E também, né, tem tecnologias que ele não cita aqui, como o Polygon ID, mas que se relacionam com uma coisa que ele cita, que ele acha que o principal problema que precisa ser solucionado para a identidade descentralizada fazer mais sucesso é a questão da privacidade. E o Polygon ID, que está sendo desenvolvido pela Polygon, né, eu acho que vale essa menção honrosa, ele está atacando justamente esse problema de identidade descentralizada, mantendo a privacidade dos usuários. O quarto ponto que ele coloca aqui como uma das apostas dele é o desenvolvimento das DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas e que elas podem substituir alguns modelos de governança no futuro. Tem até um espectro aqui que ele coloca entre argumentos para você ser ou não a favor de DAOs, né? Então esses argumentos variam bastante, mas eu acho que os que mais chamam a atenção aqui são principalmente com relação à confiança que elas trazem para alguns processos internos, né? Ou seja, para prevenir a corrupção interna dentro dessa organização, né? Se você conseguisse substituir um modelo executivo comum por uma DAO, e também a questão da transparência que essas DAOs trazem, né, que eu acho que também vale muito ser ressaltado. Né, tem algumas pessoas ali de comunidades de NFTs, por exemplo, que já utilizam um pouco dessas DAOs, mas alguns problemas delas sendo resolvidos, segundo o Vitalik, também são grandes apostas tecnológicas que ele acredita que podem ser desenvolvidas ali na rede do Ethereum e, né, trazer o mercado cripto para outro patamar. E a quinta e última aposta aqui que o Vitalik coloca é a de aplicações híbridas. Né? E ele coloca principalmente que essas devem ser grandes responsáveis por ampliar o escopo de ação do mercado cripto hoje. Então ele cita, por exemplo, que a gente poderia ter uso de votações mistas entre a votação que acontece hoje em um governo e também o registro delas na blockchain para poder atestar mais transparência, e a gente também poderia ver aplicações, por exemplo, para trazer mais confiança para o balanço financeiro de empresas, ou então jogos sendo desenvolvidos de forma mista entre computação convencional, né, e a computação em redes descentralizadas, né, que existem no mundo cripto. Então acho que essa é a quinta e última aposta assim dele. Então, recapitulando, né, dinheiro, finanças descentralizadas, identidade descentralizada, DAOs, que são organizações descentralizadas de governança, e quinto, né, e por último, essas aplicações híbridas, que também são uma grande aposta ali de desenvolvimento para a rede do Ethereum que o Vitalik coloca ali para os próximos anos. Pessoal,
Mas acho que esse é o último texto aí que eu tinha para trazer para a galera. Perfeito, pessoal. Ó, essa live aqui já ficou maior do que normalmente a gente deixa os cripto hoje, né? E hoje a gente ainda tem mais uma lá às 4 horas da tarde, que inclusive vocês vão ser redirecionados para ela agora já, né? Então vocês vão cair, né? Deixa eu até mostrar aqui qual que é a tela que vocês vão cair. Vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Que é a cobertura ao vivo de cripto, né? Ao vivo, o Fed está divulgando a nova taxa de juros. Hoje, às 4 horas da tarde, já deixem o like aqui e cliquem nesse sininho, né? Para receber as notificações, para quando a gente entrar ao vivo, vocês já serem notificados ali pelo YouTube, beleza? O link também tá aqui na descrição e eu vou mandar no chat também para vocês acompanharem e estarem com a gente hoje às 4 horas da tarde, beleza? Carlos, eu acho que é isso, né? É isso, pessoal. Nos vemos hoje às 4 da tarde aí acompanhando a divulgação da taxa de juros do Fed. Pode vir bastante volatilidade aí pra frente, então aparece aí que segura na mão da gente que a gente vai estar junto aí olhando o mercado. É isso aí, pessoal. Valeu, deixem o like e lembrem de se inscrever no canal que faltam 200 inscritos pra gente bater aí os 90 mil. Vambora. Valeu, pessoal.